Conexão Ciência. Ondas de calor, chuvas intensas e períodos de estiagem têm se tornado bem mais frequentes no Paraná. No Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, pesquisadores paranaenses ajudam a entender o que está acontecendo com o clima no estado. Nesse episódio, o Conexão Ciência C2 conversou com a pesquisadora Camila Bertoletti Carpenedo, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre a Variabilidade e Mudanças Climáticas, o NUVEM, da Universidade Federal do Paraná. Fomos buscar entender como a ciência paranaense está atuando sobre o tema e o que já está constatado sobre as mudanças climáticas no estado. Camila, o que é o NUVEM e qual é a missão dele? O NUVEM, sigla de Núcleo de Estudos sobre Variabilidade e Mudanças Climáticas, é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná que atua de forma integrada no ensino, na pesquisa e na extensão. O nosso foco é justamente compreender as complexas interações do sistema climático, com ênfase na influência da Antártica sobre o tempo e clima da América do Sul, além dos principais fatores que modulam eventos climáticos extremos no Brasil. Atualmente, o NUVEM reúne 10 pesquisadores doutores, sendo docentes de universidades públicas de diferentes regiões do país, e 13 estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes cursos, como engenharia ambiental, geografia, geologia, agronomia e matemática industrial, produzindo ciência de qualidade sobre o clima do Paraná e do Brasil, com foco em evidências regionais. Atuamos também na formação de estudantes, tanto na graduação quanto na pós-graduação, preparando assim profissionais que levarão esse conhecimento para a sociedade, escolas, empresas e órgãos públicos. Desenvolvemos ações de extensão, participamos de eventos, produzimos conteúdos de divulgação científica e buscamos dialogar com a imprensa e com gestores públicos. E quais as mudanças têm sido observadas no clima do Paraná nos últimos anos? As pesquisas mostram mudanças significativas no clima do Paraná, especialmente no que se refere aos eventos climáticos extremos. A relação entre as chuvas intensas no estado e o transporte de umidade da Amazônia por meio de um sistema atmosférico denominado jato de baixos níveis da América do Sul, conhecido também como rios voadores. Os resultados indicam que aproximadamente 30% das chuvas intensas no Paraná estão associadas à atuação do jato de baixos níveis. Observamos uma tendência de aumento de cerca de 8 dias com ocorrência desse sistema atmosférico durante os meses de verão, nos últimos 44 anos. Outro estudo em desenvolvimento analisa a climatologia das secas e das ondas de calor no Paraná. Desde os anos 2000, as secas vêm se tornando mais frequentes no estado. E nos anos mais recentes, elas não apenas aumentaram em número, mas também em intensidade. Na década de 50, o Paraná registrava, em média, 13 dias com ondas de calor. Entre 2020 e 2023, esse número mais que triplicou, chegando a 46 dias em média com ondas de calor no estado. E quando se trata dos mais afetados por essas novas ocorrências climáticas? Onde eles estão e quem são? A ciência regional tem mostrado que as mudanças climáticas não são apenas um cenário futuro. Elas já estão acontecendo de forma mensurável aqui e agora. O que chama mais atenção é a intensificação dos extremos, mais ondas de calor, secas mais persistentes e eventos de chuvas intensas mais frequentes. Esses extremos têm impactos diretos na agricultura, no abastecimento de água, na geração de energia, na saúde pública e na infraestrutura urbana. Outro ponto que muitas vezes não aparece no debate público é a complexidade dos mecanismos envolvidos. Não se trata apenas de o planeta aqueceu. Há mudanças na circulação atmosférica, no transporte de umidade, na atuação de sistemas atmosféricos, entre outros fatores que modulam o clima regional. Os maiores impactos recaem sobre pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, como populações de baixa renda, moradores de áreas periféricas ou de ocupações em costas e margens de rios,
comunidades com menor acesso à infraestrutura urbana adequada. Além disso, crianças e idosos são grupos mais sensíveis tanto por questões fisiológicas quanto pelas condições de dependência e acesso a serviços. O Brasil foi construído sobre desigualdades profundas e a população negra, em média, ainda enfrenta menores níveis de renda, maior exposição a moradias precárias e menor acesso a serviços públicos de qualidade. Isso significa maior probabilidade de viver em áreas sujeitas a desastres, como inundações e deslizamentos, e de menor capacidade financeira de reconstrução após um desastre. Ou seja, o evento climático é o gatilho, mas o impacto é determinado pelas condições sociais, econômicas e estruturais. Por isso, quando falamos em mudanças climáticas, estamos falando também de justiça social, planejamento urbano e políticas públicas voltadas à redução das vulnerabilidades. No Paraná, estamos preparados para eventos extremos? Quais políticas públicas estão em andamento e quais ainda precisam ser implementadas? O Paraná avançou em alguns aspectos, especialmente em monitoramento meteorológico e atuação da Defesa Civil. Temos instituições técnicas qualificadas e produção científica consistente. Mas quando olhamos para a frequência e intensidade crescente dos eventos extremos, ainda há um descompasso entre o risco climático e o nível de adaptação estrutural. Muitas cidades seguem com ocupações em áreas de risco, drenagem insuficiente e planejamento urbano pouco integrado às projeções climáticas. Ou seja, há avanços, mas ainda não estamos plenamente preparados para um cenário de extremos cada vez mais frequente. Entre as políticas públicas mais urgentes, temos o planejamento urbano baseado em risco climático atualizado, investimento em infraestrutura de drenagem e contenção de encostas, planos municipais de adaptação às mudanças climáticas, sistema de alerta precoce acessível à população, integração entre ciência e gestão pública. Um marco importante é o Plano de Ação Climática do Paraná, previsto na Política Estadual sobre Mudanças Climáticas. Esse plano, ele orienta ações de mitigação de emissão de gases de efeito estufa e de adaptação aos riscos climáticos no estado. O Paraná também coordena o Programa Paranaense de Mudanças Climáticas, o Paraná Clima, que tem como um dos pilares a geração de conhecimento para subsidiar políticas públicas. Esses exemplos mostram que o Estado já possui políticas estruturadas e outras em desenvolvimento, mas diante da intensificação dos eventos climáticos extremos, é fundamental avançar na implementação dessas ações, fortalecer a governança, ampliar a integração entre ciência e gestão pública e, especialmente, garantir investimento contínuo em pesquisa científica, porque é a ciência que fornece os dados e as projeções que orientam decisões mais eficazes. E tudo isso, obviamente, precisa ter continuidade no longo prazo. Reconhecer que as mudanças no clima já são realidade é o primeiro passo. No próximo episódio, vamos falar sobre outras iniciativas para lidar com esse cenário, com a representante da Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática, RIPERC. Fique ligado em mais temas da ciência paranaense acessando o site do Conexão Ciência C2. Conexão Ciência.